Olá, queridos alunos. Hoje falaremos sobre penas e gozos futuros, uma continuidade da aula passada, tomo 2, módulo 18, roteiro 2. Além de ser uma continuidade, é a última série desse tomo, o tomo 2. E fica aqui a orientação para que todos que se interessarem pelo assunto comecem do tomo 1, da primeira aula, e venham construindo todas as aulas até chegarmos ao roteiro final, que é o tomo único. Então, hoje nós encerraremos o tomo 2, que é a parte da filosofia da doutrina. Então eu entro perguntando para vocês, onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Como é que a gente sabe, tem certeza, né, dessa vida futura? Falamos tanto que a felicidade está nessa vida futura, nessa certeza, nessa esperança da vida futura. Mas como ter certeza disso? Porque sim, se a morte é o temor dessa vida futura, para que eu não tema a morte, eu preciso ter essa certeza. Como ter essa certeza? A gente não aprende isso nas religiões, não? Nas aulas de catecismo ou nos cultos evangélicos? Vamos ver? Então, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, está nos dizendo que todos nós temos essa percepção instintiva. Está gravado dentro do nosso ser, no nosso chamado DNA espiritual. Todos nós temos essa lembrança ou essa percepção, esta vaga impressão que existe algo além da vida material. É essa certeza, ou essa percepção, melhor dizendo, é que nos dá a esperança de nosso continuar, a esperança de rever aqueles que amamos, a esperança de que vamos voltar para casa. É esta percepção, é esse sentimento que vai instintivamente nos dar o tom da certeza da vida futura. Então, as penas e os gozos futuros não podem ser materiais. Digo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe importa as sensações. Nós vamos ver isso com maior profundidade quando chegarmos no tomo único, onde vamos falar dessa percepção do espírito, desse sentimento, ou melhor, dessa sensação que o espírito vai vivenciar, ser muito mais drástica, mais intensa do que na vida material. Porque sim, a dor que experimentamos é uma dor física, mas no espírito a dor é intensa, porque é a dor do espírito. Nós veremos isso com mais detalhe no tomo único. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade. Não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, sem duvidar de que receba algum dia a recompensa, ou castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenho feito. Ou seja, Deus não nos castiga. São as transgressões das suas leis. Por isso ele colocou as suas leis. Que leis que eu estou falando? São todo aquele elenco que nós falamos em aulas passadas. Uma delas, a mais importante, amor, caridade e justiça. Então, quando nós transgredimos as suas leis, ali estabelecemos as nossas penas, os nossos sofrimentos. Mas são eternos esses sofrimentos? O Pai é justo, o Pai é bondoso e vai oportunizar cada um de nós, na medida que ganhamos consciência, na medida que evoluímos, na medida que compreendemos os nossos atos faltosos, a oportunidade de resgatar através do retorno ao educandário para que possamos corrigir os equívocos cometidos. Os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é, certamente, livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aqueles que acreditam no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência das pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a se generalizar-se. Então, o materialismo, ele está te mostrando que é a certeza que nada existe depois da morte, que tudo reside numa construção material. Aliás, tudo é o acaso, e tudo se encerra quando se extingue a vida.
Então, isso tira a esperança do ser, isso anula a esperança do ser. Tente imaginar se você não tiver essa possibilidade de uma vida futura, de que adianta o seu esforço? De que adianta todo o seu trabalho? De que adianta toda a sua construção? Para que serve tudo isso? Para que perder mesmo? Você momentaneamente vai viver naquela situação e depois tudo se perde? Para quê? Então, essa falta de certeza, esse tirar dessa percepção, nos levando, nos negando ao campo da materialidade, vai trazer o homem ao sofrimento. E o homem, quando reside somente no campo da materialidade, ele se torna um ser insensível, um ser que não se importa com o outro, um ser extremamente egoísta, um ser que, por não ter uma expectativa à frente, nada a esperar, ele simplesmente nada realiza. Ele simplesmente vai estagnar. No caso do materialismo, por que passar pelo sofrimento? Se vai acabar mais cedo ou mais tarde e não vai ter nada depois, por que eu vou me experimentar na dor? Simplesmente eu encerro ali. A minha vida é de dor mesmo, então eu vou encerrar aqui. E não é isso que acontece. Esse instinto que a gente tem de que algo a mais nos leva a querer suportar aquela dor. E suplantar. E suplantar, exatamente. Superar, nos fortificar com aquela dor. Então, completando essa ideia, Allan Kardec nos esclarece: tirai o homem, o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada óbvio que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero, e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou, e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvidas relativas à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que a detém algumas vezes, mas que não o transforma. Então, qual é o convite da doutrina espírita? É te convidar a refletir, a te convidar a uma reflexão, a te convidar a pensar que é necessária uma reformulação do seu ser para que haja essa melhoria, para que haja sua elevação espiritual. Se eu te tirar toda essa perspectiva, eu te transformo no nada. Você deixa de ter razão para existir, deixa de ter sentido a vida para você. Então, essa perspectiva de uma vida futura, essa perspectiva de encontrar aqueles que amamos, essa perspectiva de elevarmos a patamares inimagináveis, é que faz com que o homem, através da sua fé, através da sua esperança, mantenha-se no caminho linear do seu crescimento espiritual. Então, o materialismo aniquila essa ideia. O Espiritismo, ele renova, ele reforça, ele inflama o ser para que ele continue a evoluir. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciosamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que a cada um aqui a seu malgrado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, é o testemunho desses espíritos que vem nos trazer essa mensagem, que vem nos mostrar esse mundo ditoso ou em sofrimento que ele é experimentado. Muitos desses depoimentos que são prestados em locais apropriados vão nos trazer a autenticidade do autor,
vamos trazer a autenticidade do mensageiro, porque nós temos como medir, nós temos como encontrar esse ser que outrora vivenciou entre nós. E aí traz a autenticidade de sua vida, diz o que ele fez na vida encarnado, e ele vai nos dizer o que está experimentando em consequência dos equívocos cometidos na vida em que esteve presente entre nós. Então, é esta certeza que traz a autenticidade de uma vida futura. Porque se não houvesse vida futura, como esses mensageiros trariam essas mensagens? Como eles trariam esse conhecimento se eles não vivenciaram, se extinguiu com a morte? Então, essa é a prova que a vida futura era existente, que o sofrimento que o espírito experimenta é real, não é uma ficção, não é uma imaginação. Até porque aqueles que receberam a mensagem, muitos nem condições intelectuais teriam para traduzir aquelas mensagens, aquele conhecimento que foi passado. E esses relatos, eles patenteiam a justiça divina, a justiça de Deus. Porque mostram que o nosso caminho ele é elaborado por nós mesmos. Então nós criamos as nossas venturas e as nossas desgraças, através de quê? Das nossas escolhas, das nossas ações. E tanto é verdade isso, que tanto na vida material, nós também traçamos isso, quanto na vida espiritual. Ou seja, mostrando que Deus não privilegia uns e outros. Você vai ser feliz nessa vida, você vai ter uma vida desgraçada. Não. Você tem uma vida feliz porque você trilhou, você obrou para que acontecesse aquilo. Você já vem numa caminhada de boas escolhas. Já, infelizmente, outros vêm fazendo mais escolhas e propiciam a ele uma vida de desgraça, com vistas ao seu progresso, não tem a menor dúvida disso. Mas ainda assim o Espiritismo vem nos esclarecer isso. Então, quando esses espíritos vão nos apresentar essa vida futura, eles trazem uma riqueza de detalhe, informações tão preciosas que o mais cético tem que se inclinar para aquela verdade. Tem que se inclinar para aquela informação. Não há como contrapor aquilo que nos é apresentado. Não temos elementos para discutir ou dissuadir aquela informação, porque ela é precisa, ela é circunstanciada, ela tem a ver com a autenticidade do seu autor. Não há como negar essas verdades. Elas existem, elas estão sendo ditas e são demonstradas. Para que nos é apresentado isso? Para que você tenha a certeza dessa vida futura e a necessidade da correção de sua vida presente. Então, crer em Deus sem admitir a vida futura for um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Então, aquela ideia que tudo se dissolve no todo não é verdade. Nós mantemos a nossa individualidade. Nós somos criados simples e ignorantes, vamos para o estágio angelical, mas mantendo a nossa individualidade, com o propósito de nos tornarmos co-criadores. Esse é o propósito da nossa evolução. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se as nossas essências moral houvessem de perder no oceano infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, ele vai nos mostrar que não tem sentido aqueles que acreditam que nós voltamos ao todo para incorporar o todo. Com que propósito? Nenhum. A doutrina vai mostrar e vai nos asseverar através de inúmeras provas que a individualidade permanece. Então, aquilo que eu sou hoje, eu vou me apresentar na radicidade com a mesma individualidade. E daqui a algum tempo eu retornarei com a mesma individualidade, e assim sucessivamente até chegar ao estágio angelical, que ainda assim mantém a sua individualidade. Lembre-se, passam a ser entes cooperadores com o Criador, mas sem perder a sua individualidade. Então, a conclusão. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Ou seja, adquirindo virtudes, tendo bons hábitos virtuosos,
O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem o sofrimento, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam. É exato da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabe que deles depende por consegui-la, e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então o espírito puro, o espírito evoluído, o espírito angelical, ele não tem esses sentimentos viciosos que o homem inferior tem. Ele se apraz com a conquista do seu irmão, ele se sente feliz com a conquista do irmão, ele colabora para que o irmão melhore e sabe que depende dele exclusivamente os esforços empreendidos para atingir um estágio evolutivo, para chegar à condição do seu irmão. Ele não inveja, ele aguarda o trabalho calmo, consciente, constante para atingir esse estágio evolutivo. E aquele que lá está também não o despreza, sabe que este irmão atingirá os cumes da evolução, porque depende daquilo que ele vai adquirir de experiência, daquilo que ele está disposto a compreender e abrir o seu pensamento para entender, para atingir esta evolução. Então, no mundo espiritual elevado, não há essa disputa que existe entre os homens inferiores, espíritos inferiores, melhor dizendo. Essa inferioridade é que cria essas barreiras, que cria essas dificuldades, que estabelece as vaidades, os egos. No mundo superior não ocorre isso. São conhecedores das leis, conhecedores dos gozos futuros, porque sabe que esses gozos futuros estão ligados diretamente às suas construções. Sabe que são obreiros desta felicidade. Sabe que o único caminho para atingir a felicidade reside na sua transformação. E essa transformação os leva a servir. Observe, todo aquele espírito superior que nos deixa mensagem, que nos traz psicografia, qual é a preocupação dele? Não é com ele, é com o mundo, é com a evolução do todo, não é com a individualidade, é com a coletividade. Ele trabalha, ele obra para o bem comum, não para a sua individualidade. Aliás, ele entra em cena e sai de cena sem muitas das vezes nem sabermos que ali estiveram. Mas com certeza as suas obras são perceptíveis, são sensíveis aos olhos daqueles que estão dispostos a enxergar esta construção. Então, nós precisamos compreender que essa vida futura, essa construção dessa vida futura, depende individualmente de cada um de nós. Aprendamos a nos transformar, aprendamos a adquirir valores virtuosos, hábitos virtuosos, fazemos-nos impregnar com essas virtudes para que a gente possa nos tornar seres iluminados, para que possamos efetivamente atingirmos os cumes da perfeição, para que efetivamente possamos nos tornar seres angelicais. Lembre-se, nenhum ser angelical chegou ao estágio que hoje ocupa sem antes ter passado pelas fileiras todas que nós estamos a experimentar e já experimentamos outras tantas, mas eles compreenderam a necessidade de se transformar e de evoluir. Muitas pessoas ficam preocupadas querendo que quando eu morrer, ou melhor, quando eu desencarnar, eu vá para o céu. A nossa preocupação na realidade deve ser agora. Porque se eu quero ocupar um bom lugar quando eu desencarnar, eu tenho que me preocupar com as minhas ações aqui e agora. Então, o que eu faço agora, o que eu faço enquanto eu estou encarnado, é que vai dizer para onde que eu vou quando eu desencarnar. Certa vez perguntaram a um filósofo se existia o céu, o inferno e o purgatório. Ele respondeu que tudo isso é um estado de consciência, onde a permanência em um desses estágios dependia única e exclusivamente de você. Então, o sábio, com muita propriedade, vai te dizer que essa construção de céu,
de inferno, purgatório, são meras construções linguísticas que são criadas, são palavras criadas, inventadas, algumas inventadas sim como purgatório, né? Como um intermediário entre o inferno, né? Para não ser tão quente, mais suave, para agradar interesses políticos, econômicos. Foi criada essa ideia do purgatório, lá em Dante Alighieri, que vai nos apresentar essa ideia do purgatório. Mas lembre-se, é um estado de consciência, é isso que ele nos diz. E a permanência ou a saída desse estado depende de cada um de nós, dessa construção, dessa busca dessas virtudes, desse acréscimo desses valores virtuosos para que a gente possa efetivamente encontrar a felicidade, encontrar a paz interior. Lembre-se, o externo não tem o poder de alterar o interno, desde que o interno esteja pacificado. Esperamos que vocês tenham gostado dessa segunda parte, que é o tomo 2, que é a parte da filosofia. Nos encontraremos no tomo único. Fique em paz.